Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian-Facuri, esse é o Marcelo Casagrande e hoje a gente vai falar por que algumas pessoas não crescem no Ministério de Cura. Bom, por que você acha, Marcelo? Eu acho que é porque existe uma certa falta de conhecimento, né, também. A pessoa fica presa numa coisa só e acha que só aquela coisa tá bom e não conhece, né, outras coisas. Mas fala um pouquinho. São vários fatores, né? E um deles é esse, né? Muitas pessoas aprendem com outros. Então isso acaba limitando essa pessoa pela falta de conhecimento, de estudos, a falta de um conhecimento mais profundo. Existe muitas vezes muitos estudos ou ensino, por exemplo, meu próprio pastor, ele queria ensinar sobre cura, mas ele não vivenciava a intensidade da cura. Então era algo mais teórico. Era um ensino, mas não tinha prática daquele ensino. Sim. E quando nós temos um ensino e temos a prática, quer dizer, vivenciamos isso, torna-se tudo mais fácil, porque nós não vamos falar de uma teoria de cura, nós vamos falar de uma prática de cura. Isso ajuda muito. Um outro fator que eu vejo que atrapalha muito as pessoas são isso, elas serem limitadas a um estilo só, a uma maneira só de fluir, de entender sobre dons ou sobre como ministrar cura. Eu quero trazer hoje para o seu coração, trazer hoje para o seu ministério 5 formas de como Deus age assim, dando ferramentas, nos dando mais possibilidades de fluir no poder dele. Sim. Eu acho que a primeira coisa é a autoridade no nome de Jesus. Isso é muito importante porque o nome de Jesus é que tem poder. Muitas vezes quando você vai orar por cura, é uma sensação até um pouco estranha, porque você está lá ordenando, né? E a sensação é de, nossa, mas da onde eu tirei tanta autoridade? A autoridade vem do nome de Jesus, são as credenciais desse nome que faz toda a diferença na hora de você orar. Então, vamos comentar um pouco sobre isso. Isso é muito importante. A gente pode achar isso, por exemplo, no livro de Mateus 10, a partir do verso 1, quando Jesus chama primeiro os seus 12, quer dizer, ele chama todos, ele não deixou algum de fora. Isso é tão importante você aprender. Olha o que diz: e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e para curar todas as sortes de doença e enfermidades. E disse: ide, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai leprosos, expulsai demônios, de graça recebeste e de graça dai. Olha que coisa interessante, ele chamando os seus 12, ele deu para eles autoridade no nome dele. E isso é tão fantástico que tem pessoas que muitas vezes elas se prendem a elas. Elas dizem assim, se Deus me der uma unção, por exemplo, a unção igual do Benihim, a unção igual do Casagrande, a unção igual do Randy Clark, por exemplo, aí eu vou. Mas nós devemos de entender que quando Jesus chamou primariamente, né, no início, os 12 discípulos, ele deu autoridade. Porque olha que fantástico que eu vou falar aqui. É o cartão de crédito dele, ele deu na mão dos caras para poder fazer o que eles Esse cartão de crédito, vamos chamar de um cartão, que até nós acho que comentamos um pouco sobre isso, um cartão que se nós colocássemos aqui, por exemplo, hoje, uma senha para tirar cesta básica e as pessoas viessem com essa senha, ninguém ia olhar para a pessoa, por exemplo, se ela é branca, se ela é morena, se ela é alta, baixa, se ela tem muito dinheiro, pouco dinheiro, intelectual ou não. A credencial que você está falando é que faria toda a diferença. E essa credencial, o nome de Jesus, ele provoca milagres. Então tem muitas pessoas que descobriram essa ferramenta e usam o nome de Jesus. E ela é muito poderosa. É muito poderosa. Pode acreditar que ela é. Olha o que a Bíblia... façam isso. Orem pelas pessoas no nome de Jesus e vocês vão ver, né, pela cura das pessoas no nome de Jesus, vocês vão ver como realmente isso tem muito poder. Então isso não tem a ver conosco, tem a ver com o nome que é absoluto. O nome tem poder. Agora olha isso. Quando Jesus chamou os 12, ele disse, vai curar todo tipo de enfermidade, todo tipo, não um tipo de enfermidade. Vai limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Para ele tudo é possível e para nós também tudo é possível porque para ele
Era possível, ele Agora, deu a credencial olha pra como gente. isso é grandioso. Muitas pessoas ficam esperando uma unção, muitas pessoas estão esperando fluir no dom, mas no nome, na autoridade, no nome já dá o direito de curar todas as enfermidades, limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Isso é muito forte. Agora, Sim. diga upgrade. Né? Upgrade. O upgrade O bacana é isso. A segunda questão aqui que nós podemos abordar seria sobre a unção. Então eu digo upgrade porque trabalhar com a ferramenta do nome de Jesus é impor autoridade no nome. Então Sim. é como... É uma das maneiras, né? É como, por exemplo, você ter um filho e 10 horas da noite ou 9 horas da noite você quer que ele vá dormir porque ele tem escola pela manhã, ele precisa estudar. E vamos supor que chega então, vamos colocar como 9 horas, né? Às 21 horas você precisa que ele vá dormir. E vamos supor que ele está assistindo um programa de televisão e ele não quer ir dormir. O que você tem que fazer? Desliga a televisão, né? Tem que usar de autoridade, às vezes falar firme com ele, e se realmente ele não corresponder, tem que ir lá e tomar a atitude de desligar. Agora, isso é usar a autoridade. Então, quer dizer, com o seu filho você usa a autoridade. Para expulsar um demônio, temos que usar a autoridade, em nome de Jesus. É o único nome que expulsa. E o demônio morre de medo do nome de Jesus. Isso mesmo. E para curar doentes, esse nome também é poder, é fantástico. Então, nós temos essa ferramenta. Agora, olha que coisa interessante. Trabalhar com essa ferramenta, ela é semelhante a se fôssemos cortar uma árvore. Pensa nisso, vamos cortar uma árvore, mas vamos cortar uma árvore agora com serrote. Não é muito fácil, né? Cansa, né? Dá trabalho. Existe até, eu brinco assim, que a nossa geração, né? Quer dizer, a geração mais nova, não conhece aqueles serrotes que um segurava de um lado, outro segurava do outro. Imagine o trabalho que daria para serrar aquilo. Mas serra. Vai serra. Vai e serrar. Assim, vamos deixar bem claro, né? Eu sei qual vai ser o teu próximo assunto, que é a unção, né? Que é o caso dele. Ele tem a unção, eu tenho quase certeza que é a mais forte do mundo. E isso é óbvio, faz toda a diferença, deixa tudo muito mais prático, que você vai falar agora da serra elétrica, né? Isso aí. Então, aí o que acontece? Nós podemos tentar serrar com o serrote ou podemos usar essa ferramenta que é importante. Mas quando a pessoa descobre a serra elétrica, que seria a motosserra, não há esforço. Que é a unção, tá? Que é a unção, não há esforço. Não há esforço, mas saiba, se você não tem unção, você usa o seu serrote, tá? Que é o nome de Jesus, e você vai também. Agora né? tem um você detalhe, deve, tem um né? detalhe. Não adianta ter a motosserra e não ter combustível. Sim. O combustível é do céu. E para ter o combustível do céu, você precisa ter intimidade, relacionamento e uma vida, Muito, né, de alcançar esse combustível. Então, quer dizer, muito jejum nessa hora. uma motosserra que não tem o combustível do céu, ela também não vai funcionar. Sim, então, sim. quando você começa a aprender que existe mais do que uma ferramenta, então vamos lá. A autoridade é uma ferramenta fantástica. A unção, ela flui. E esse fluir é fantástico. Como que é isso? Por exemplo, a unção, ela flui, você muitas vezes chega perto de uma pessoa doente e já não precisa ministrar. Ou a pessoa doente, quando nós estamos, por exemplo, numa igreja, numa praça, ou mesmo no estádio de futebol, num ginásio, e essa pessoa sai do lugar dela e se aproxima da onde está o altar, a unção que está ali sobre as nossas vidas, ela é exalada. Né? Ela sai, isso é bíblico, porque a mulher de fluxo de sangue, Jesus disse assim, de mim saiu essa virtude, de mim saiu esse poder e ela ficou curada. Então essas pessoas quando se aproximam, não há trabalho, essa que é a diferença, ela Uma coisa flui. que é importante também que vocês saibam é o seguinte, então você tem lá a unção, você recebeu uma super unção, como é o caso do Marcelo. Agora, o Marcelo, desde que ele recebeu essa unção, ele não parou mais. Se você parar de orar, né, por cura, essa unção vai diminuindo, ela vai minguando e assim, a tendência é que ela fique muito menor, né, Marcelo? E como Também é receber essa unção? Isso também é importante, né? Quer dizer, como que a pessoa recebe? E tem pessoas também que acham que só receber a unção resolve tudo. Não, você precisa aprender a ter a habilidade de como usar as ferramentas. Se você não aprender como usar as ferramentas, ela pode ser uma grande ferramenta,
mas não funcionar da maneira correta ou da melhor maneira e você produzir muito pouco. Então, ou até, por exemplo, porque você pode receber, por exemplo, um dom de profecia. Esse já é perigoso até, né? O dom de profecia, se você não sabe usá-lo, ele vira uma arma, né? E não uma ferramenta. Então, assim, é muito importante também, né, que se aprenda sobre isso e que se ensine sobre isso. Então, né? Mas na cura também, se você não souber usar também... Então, uma forma de nós recebermos a unção, muitas vezes é direto de Deus. Tem pessoas que têm a dádiva de receber essa unção, vem direto de Deus. Mas a maneira que eu vejo que isso é mais... acontece em mais quantidade, mais frequência de pessoas, é através da transferência de unção, da impartição, que é lançar essa unção sobre a vida de outros. Isso é muito polêmico. Só para dar uma esclarecida, isso acontece de uma maneira extremamente simples. É uma pessoa que tem unção, ela vai lá e ela ora impondo as mãos sobre a outra e ela transfere a unção, assim, simples desse jeito, tá? É como dar lá o cartão para outra pessoa, é uma coisa muito, muito simples, né? Muitas pessoas têm preconceitos porque dizem assim, será que uma pessoa vai poder me dar alguma coisa? E na verdade não somos nós que carregamos, Deus. Que vamos dar, é Deus. E como que é isso? É semelhante a você pensar então num bombeiro. Aquele que transfere a unção, ele é semelhante a um bombeiro. Por exemplo, ele não é dono da água e ele não é dono do caminhão-pipa. É como nós não somos dono da unção, não somos donos do poder. Mas o bombeiro, ele tem direito de segurar a mangueira e de direcionar a mangueira. E para onde ele direcionar a mangueira, por exemplo, agora eu estou direcionando para você. Essa unção, quando ela está jorrando, ela vai sobre você. Então, só que a quantidade de água que vai sobre mim é Deus que vai escolher. É isso aí. E o resultado que isso vai dar também. Então tem muitas pessoas que pensam assim, o apóstolo Marcelo Casagrande tem um dom muito poderoso de cura, né? Curar cegos, curar surdos. E às vezes a pessoa fica com a expectativa de que vai receber o mesmo dom para curar cegos. Isso não, às vezes é uma profecia, não dom de profecia. Às vezes vai fluir em outro ministério, por exemplo, crescimento de igreja, vai fluir no ministério evangelístico de nações, ou vai fluir no ministério profético. Então, o resultado que isso vai dar depende de Deus. E é legal ele ter falado sobre isso, porque é o seguinte, Deus quer todo mundo trabalhando para ele, né? Deus quer todo mundo dentro de um ministério. Então, assim, se não é numa coisa, é na outra, mas alguma coisa você vai receber. Em alguma área, ele quer que você esteja trabalhando para ele, né? É importante a gente falar sobre isso também. Sim, claro que sim. É para todo mundo isso, não é só para alguns. Pode ser que você tenha um dom diferente do outro, mas é para todo mundo ter um dom e estar no ministério trabalhando para Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 12, a partir do 8, do 11 em diante ali, vai falar sobre isso, que os dons são proveitosos para um bem comum, quer dizer, para todos. E você tem que entender que o dom, nós vamos chegar aqui já, o dom, ele não é para o meu benefício. É para o outro. É para servir. Então, você não pode trocar a motivação correta do Espírito Santo. Então o dom não é para que eu tenha um dom agora eu vou ficar famoso, agora eu vou ganhar dinheiro com esse dom. Não, principalmente o de ganhar dinheiro, né? Eu já vi gente com dom, por exemplo, de profecia, eu achei até engraçado, eu sempre comento isso, que a pessoa estava lá falando na internet, falando assim, olha, agora se você fizer um Pix e mandar o comprovante do Pix para mim agora, eu faço uma profecia para você. Isso é completamente errado, assim como, por exemplo, cura também, você cobrar por cura é completamente errado. Eu acho que assim, é até amaldiçoador, né, para a tua própria vida você ter uma atitude dessa, porque é um erro. De graça recebeste, e a Bíblia de graça a gente vai dar, dai. né? Então, quer dizer, servir. Então você vai receber dons, você vai receber unção para servir. É claro que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma escola presencial, envolve-se ali gastos, né? É toda uma estrutura, então é cobrado algo, às vezes simbólico, pela escola, mas pela né? cura não, jamais, né? Pode seria isso realmente um pecado. Vamos dizer um assim, pecado. cobrar para
curar uma pessoa seria um pecado, né? É um pecado, é um erro muito grande. Então, isso é para servir. Aí o terceiro item aqui, que nós falamos primeiro, da autoridade no nome de Jesus, assim, falando bem rápido, né? Porque o tempo não vai dar, já estamos bem avançados. O segundo, falamos da unção, e a gente pode ver a unção também na sombra dos apóstolos, que até já comentamos sobre isso, né? Assim por diante. E também agora falando então, que nós já até entramos sobre os dons. Os dons são ferramentas de Deus que podem acrescentar em seu ministério. Então, se você já flui no poder do nome, você usa autoridade, você já está andando carregando uma unção que é maravilhoso. Agora você tem a assessoria dos dons. O que é isso? São ferramentas. Sim. Muitas ferramentas do céu que você vai poder utilizar, é como acessar. Você quer construir uma cadeira, por exemplo, e você ali tem uma ferramenta muito lenta, algo como nós falamos do serrote. Agora você pode usar ferramenta sofisticada do Espírito Santo. Que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, né? Mais rápido. Então, quer dizer, o milagre não vai demorar para acontecer, né? Ele vai não fluir. Não que necessariamente ele demore, tá? Quer dizer, se você está no nome de Jesus, não que ele necessariamente vai demorar, mas você vê com mais frequência. Eu acho que seria isso, né, Marcelo? A gente vê com mais frequência, né? O dom flui, por exemplo. Às vezes no nome nós temos que ficar falando e delegando, dando autoridade, falando. E o dom ele flui, você chega perto do cego, ele enxerga. Então é um upgrade verdadeiramente. Então tem gente que está no arcaico, vamos dizer assim. É poderoso, ninguém vai poder diminuir o nome de Jesus. O nome de Jesus faz tudo, tudo. Tudo que fizer, fazer em nome de Jesus. Mas quando o dom flui, é muito rápido. Você se assusta com a facilidade de fluir no dom. Então nós podemos fluir através dos dons, que são ferramentas que não vai dar para falar aqui agora, que aí nós já estaríamos no terceiro, né? E a fé. A fé é um quarto elemento que pode provocar milagres extraordinários, e isso desde o Velho Testamento. E é engraçado que ela é a mais famosa, né, de todos os provocadores de milagres, é isso que todo mundo conhece. Precisa ter fé, até porque Jesus fala muito disso, né, a tua fé te curou, e tudo. Então todo mundo acha que é só a fé, né? Mas olha que coisa interessante que eu vou falar. Das pessoas que nem conhecem, né, como orar por cura, acham que tudo depende única e exclusivamente da fé. Eu acho muito importante também a gente falar que não é só a fé, mas a fé com amor também. O amor faz muita diferença. Sem amor nada adianta. Né? O amor faz toda a diferença, né? Lá em 1 Coríntios 13:3, ele diz que eu poderia dar tudo que tenho, até entregar meu corpo para ser queimado, mas se não fosse por amor, isso não adiantaria nada. Então, nada. Não é que é 10%, nem 50%. Então, e você poderia fazer, imagina, entregar teu corpo para ser queimado e doar tudo que você tem, mas se não fosse por amor, isso não adiantaria nada. Então, é também a fé com amor, né? E essa questão da fé, que a gente precisa até ir meio rápido aqui, então você vai ter que depois buscar nas escolas para você aprender mais sobre esses assuntos. Mas veja bem, há uma fé nossa que nós temos em Deus. A nossa fé em Deus, ela provoca milagres. Então eu posso provocar milagres como os antigos provocaram, segundo a Bíblia diz isso. Os antigos, eles provocaram muitos milagres com a fé deles em Deus. Mas sabia que existe uma fé de Deus em nós? E é o dom da fé. Isso aí. Então quando nós não alcançamos um nível de fé que precisa provocar um milagre, nós temos o diferencial de ter uma fé acrescentada, que é uma fé que vem de Deus sobre nós, e aí quando você se assusta, acontece muita fé, então, né? acontece um milagre, acontece algo, e você se assusta, você fala, meu Deus, como isso aconteceu? É porque muitas vezes você está operando no dom da fé, uma fé acrescentada por Deus na sua vida que provoca milagres. Então, essa é mais uma ferramenta, a fé. E a quinta ferramenta, para a gente fechar aqui, porque o horário vai, né? Só aqui o tópico, seria o ambiente de glória, que não é muito abordado, que as pessoas assim, elas acabam não abordando muito esse assunto. É muito difícil você ouvir falar, mesmo estudando cura, né, estudando o orar por cura, é muito difícil você ouvir falar sobre o ambiente de glória, que é essencial.
né? Que inclusive quando você sente, quando você está, por exemplo, na minha igreja, quando eu estou na minha igreja, eu recebi, é uma unção, que quando o ambiente de glória está muito forte, os meus dentes começam a bater como o de uma pessoa que está com muito frio. E eu sinto mesmo, né? Quando o ambiente de glória, assim, quando eu estou dentro de uma igreja, tudo, eu consigo sentir isso. É uma coisa que é muito diferente e é muito importante, faz muita diferença, né? Há uma pessoa que me perguntou como é ministrar no ambiente de glória. O que é o ambiente de glória? É quando a glória de Deus desce num lugar e preenche todo aquele lugar com a manifestação do sobrenatural. Quer dizer, o lugar está impregnado. Aí alguém me perguntou, apóstolo, como que é ministrar sobre o ambiente de glória? Eu disse, não tem que fazer nada. O próprio ambiente, ele gera os milagres. Então, por exemplo, é aí que você vê no meio do público uma pessoa começa a gritar, eu tinha um caroço aqui, não tenho mais, eu estou enxergando. Quer dizer, esse ambiente de glória começa a provocar milagres, como estádio de futebol, que a gente vê pessoas largando de cadeira de roda, desceu. Agora, nós podemos ter o crédito, você que está ouvindo a gente, você pode ter o crédito de trazer esse ambiente de glória. E você pode perceber que às vezes um grupo de louvor está tocando e não está acontecendo nada. E às vezes um outro simples, às vezes, vai lá e começa a adorar e desce uma glória. Você sente isso. Você pode sentir, por exemplo, quando uma pessoa está falando ali com o microfone, ensinando, e não está acontecendo nada. Um outro pega no microfone e aquele ambiente de glória desce. Por quê? Essas pessoas alcançaram crédito de trazer sobre a terra esse ambiente de glória. E Jesus disse isso, eu vim trazer o reino do céu sobre a terra. E ele confia a algumas pessoas que buscam, que se mergulham nesse rio, esse crédito de intimidade e relacionamento, de trazer esse ambiente. Se você conseguir trazer esse ambiente, não só você, mas quem está em sua volta vai poder vivenciar e ver milagres impressionantes. E é por isso que é importante estar num ambiente com várias pessoas também, né, Marcelo? Trabalhar também, em equipe. É uma equipe, é muito importante, né, do que só, sei lá, duas pessoas, uma pessoa com unção e que vem e ora pela outra. É importante esse ambiente, é importante esse grupo, é importante uma igreja, né? Então veja quantas possibilidades para a gente fechar. A autoridade, a unção, os dons, a fé e o ambiente de glória. São 5 formas que você pode ministrar milagres e isso vai dar um salto, né, no seu ministério. Sim. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Até a próxima.